Quem você acha que aprende mais? Aquela pessoa que ela tem certeza que ela sabe de tudo? Ou aquela pessoa que ela se sente insegura pelo fato de que, cara, eu não sei tudo, eu preciso ser uma pessoa melhor? Aquelas pessoas que têm plena convicção, que já chegaram, que já são os melhores, que fazem tudo o que eles poderiam fazer na vida, são aquelas pessoas que têm uma margem de crescimento e de oportunidade muito baixa. Quero ser repetitiva, mas antes da gente começar esse podcast, eu vou ter que repetir para você que daqui a um mês nós temos nosso encontro online, um webinar, que o valor, gente, é muito acessível perto de tudo que eu vou entregar. E, Fabi, por que você fez algo de muito valor com um preço muito baixo? Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de estar mais próximas de mim, que talvez não tenham investimento para entrar na mentoria, ou às vezes para vir num café com joia presencial, mas podem ficar conectadas 1h30, 2h30, sentada na tua casa e aprendendo comigo. Então é só você clicar aqui embaixo para garantir a sua vaga comigo no nosso webinar, que vai ser dia 3 de outubro. Agora, caminhando para o nosso assunto do dia, na semana passada ou retrasada, eu fiz um podcast para vocês falando de como que nós podemos ser recompensados por coisas que a gente não faz de forma apropriada, né? Como que as nossas escolhas, as nossas decisões imprudentes, elas nos recompensam. Porque, se você não assistiu, você vai ter que voltar lá nesse episódio e poder assistir. E aí, pensando exatamente nessa ideia, eu falei, cara, existe algo que também é muito interessante de como a gente pode ressignificar a palavra insegurança. Nós não somos seguros o tempo inteiro, a gente não fica confortável em absolutamente tudo que a gente faz. Existe algo que as pessoas falam hoje que é a síndrome do impostor, né? Que é o fato de você fazer algo que você não se vê digno daquilo que você faz, como se você não fosse competente o suficiente, você não fosse a pessoa apropriada para poder executar aquilo, tá naquela posição, fazer tal informação. E aí eu tô lendo um livro que é muito legal, que talvez no momento que eu tenha, né, que vocês tenham acesso a esse podcast, eu já tenha terminado, porque eu li esse livro, assim, peguei 2 dias pra ler, eu já li 200 páginas, faltam 60 páginas. É um livro muito rápido, muito gostoso de ler, do Adam Grant, que chama Pense de Novo. E ele ensina muito sobre a questão da gente estar aberto a repensar nossas coisas. Quando a gente tem uma mentalidade muito fixa, né, tem a ver até um pouco de encontro com o livro da Carol Dweck, que chama Mindset, a gente limita o nosso crescimento. Mas uma das coisas desse livro que me chamou a atenção é como ele trata a insegurança, o olhar que ele trata uma pessoa insegura, ou uma pessoa que ela sente que ela tem a síndrome do impostor. E tem várias análises que são muito legais, que ele compara a pessoa que tem muita autoconfiança, então aquela pessoa autoconfiante lá no talo, aquela pessoa que às vezes nem faz aquilo que ela fala que ela faz, mas ela tem muito gogó, né? Eu faço tudo, eu sou o cara, eu sou tudo mais. E do outro lado, né, tem o meio do caminho que eu já vou contar pra vocês, mas do outro lado a gente tem o síndrome do impostor, a gente tem aquela pessoa que ela é insegura. Quando você compara essas duas pessoas, é muito legal de pensar que quem produz mais, quem vocês acham que produz mais? Quem você acha que entrega mais? Quem você acha que se esforça mais? Quem você acha que aprende mais? Aquela pessoa que ela tem certeza que ela sabe de tudo? Ou aquela pessoa que ela se sente insegura pelo fato de que, cara, eu não sei tudo, eu preciso ser uma pessoa melhor? É óbvio que a pessoa no viés da insegurança, da síndrome do impostor, normalmente é aquela pessoa que ela vai entregar mais, ela vai se esforçar mais, porque ela precisa se provar. Ela precisa provar para os outros. Então, aquela pessoa ela vai desenvolver mais o lado da insegurança através de mais desenvolvimento, mais estudo, mais ação. E o que é esse podcast? Esse podcast é um convite para você que sente muitas vezes insegurança. Você que talvez já se questionou se você não é impostor, vendendo o que você vende, falando o que você fala, fazendo o que você faz. E você entender que existe muita margem de aprendizado, de crescimento para você que entende que ainda você não está lá. Aquelas pessoas que têm plena convicção, que já chegaram, que já são os melhores, que fazem tudo o que eles poderiam fazer na vida e não existe mais para onde subir, são aquelas pessoas que têm uma margem de crescimento e de oportunidade muito baixa. E é muito legal quando você tem a oportunidade de, mesmo quando você já teve muito resultado, você já cresceu muito, você já atingiu diversas coisas, você continuar acreditando, você continuar tendo a crença que ainda existe muito mais que possa ser feito, que possa ser aprimorado, que você possa crescer, que você pode se desenvolver. Então, dentro né, esse meio termo, existe um meio termo da pessoa que é extremamente autoconfiante, mas do gogó, né, que fala demais e que entrega pouco na real, ou que
se limita a crescer e aprender porque já acha que não tem mais para onde seguir, e aquela pessoa que se sente insegura naquilo que ela faz, mas que existe um caminho de aprendizagem, e normalmente aquela pessoa que se esforça mais, existe a pessoa que ele chama no livro que chama que é o humilde confiante. É aquela pessoa que ela consegue agir, então ela não é 100% domada pelo medo, não é aquela pessoa que fica paralisada pelo fato dela sentir uma leve insegurança pelo fato de não saber, mas ela entende que ela tem um caminho para percorrer, ela tem um caminho para aprender, ela tem um caminho para se desenvolver. E foi muito legal, porque eu me enxerguei muito nessa posição do humilde confiante. Eu tenho muita confiança nas coisas que eu faço, mas não aquela confiança que ela me coloca num ponto egóico de achar que eu sei tudo, que eu faço tudo e que não tem mais para onde eu crescer, que não tem mais para onde eu me desenvolver. E é até muito legal pensando nisso, que isso também vem em boa hora, né? Quando eu estava lá nas Olimpíadas, eu estava sentada num restaurante comendo crepe com Nutella. E aí estava passando esgrima na televisão. E eu olhei aquilo e falei, cara, tem esporte que é mais minha cara que isso? Isso é muito minha cara. E na hora eu abri o Google, comecei a pesquisar onde que eu poderia fazer esgrima. Aí eu achei a Federação Paulista, arrumei um professor que foi me dar aula em casa e fui eu para minha primeira aula de esgrima. E eu falei, cara, é muito legal quando você se coloca numa posição de aprendiz. E eu falei, cara, tem que aprender tudo de novo. Por mais que eu tenha uma habilidade no taekwondo, por mais que eu tenha uma habilidade de um monte de coisa, nem tudo serve. Muita coisa eu preciso reaprender. E quando você começa algo novo, é devagar. Não é no ritmo que você está acostumado. Então, o professor veio me ensinar coisas a fazer de forma lenta. Então, dar passinhos devagar, tudo devagar. E aquela coisa, calma, vamos um passo por vez. E é muito legal para você que já, sabe, surfou várias coisas, no sentido de já conquistei grandes coisas. Você ter a habilidade de iniciar esse ciclo de novo e voltar a ser pequeno de novo. Exercitar o ciclo da humildade, sabe? Então, esse ciclo da humildade é o fato de que eu posso, eu consigo, mas eu tenho que aprender, eu tenho que me desenvolver. Então, você vai percorrendo, você masteriza. Quando você masteriza, você aprende de novo, você volta de novo. Então, se torna um ciclo contínuo que, na verdade, ele não fecha, né? Ele continua andando, ele continua andando. E, cara, tem coisa melhor do que você poder olhar para trás e falar, hoje eu, Fabi, eu sou uma pessoa infinitamente melhor do que a pessoa que veio gravar o primeiro episódio desse Café com Joia. Eu sou uma pessoa infinitamente melhor do que uma pessoa, da mesma Fabi, que gravou o mesmo episódio, né? O mesmo Café com Joia na semana passada. Por quê? Porque eu tenho a humildade de sempre continuar aprendendo. Então, tô com mais um livro lendo, comecei um esporte novo, tô sempre escutando pessoas, aprendendo coisas, entendendo limites, entendendo possibilidades. E é óbvio que gera insegurança. E se eu não conseguir? E se não der certo? E se não for pra mim? E uma das coisas que mais me ajuda a pensar dessa forma quando vem uma insegurança, ou quando em algum momento pode ser que pra você tenha essa síndrome do impostor. Hoje eu fiquei fazendo uma reflexão sobre isso. Eu falei assim, cara, qual é a imagem que a Fabi passa para uma pessoa que acaba de me seguir? A pessoa vai lá e dá um follow na Fabi. Ela vai ver a pessoa que é mãe de 3, que cuida bem dos filhos, que educa bem os filhos, que se dedica bem aos filhos, que se dedica à família, que honra o marido, que cuida da casa, que treina trocentas vezes na semana, que trabalha, que vem, que gera conteúdo, que tem uma mentoria, que dá atenção individual para a mentoria, mas que também dá uma atenção em grupo, que faz entrega, que faz uma cacetada de coisa. E aí a pessoa deve falar assim, cara, não é possível, essa mulher não existe. E até que eu já gravei um podcast pra você que também, se você não assistiu, que eu falei como que a gente consegue dar conta de rodar vários pratinhos, né? Eu nem sempre eu fui essa Fabi. Eu muitas vezes mal dava conta de ser estagiária. Depois eu tive que ser estagiária e começar a trabalhar, começar a estudar junto, depois eu comecei a namorar, depois eu comecei a fazer um plano extra. Então, esses pratinhos eu fui adicionando na minha vida. E óbvio que cada pratinho novo que a gente toma a decisão de iniciar tem uma insegurança. Então, hoje, a pessoa que chega no meu Instagram, ela vê uma pessoa que ela gira bem esses pratinhos. Só que em algum momento, eu já tive insegurança de começar a rodar um pratinho novo.
Em algum momento eu já olhei para um pratinho novo e falei assim, cara, será que eu dou conta disso? Será que eu consigo fazer tudo isso? Então hoje você olha e talvez você pode se assustar porque fala, não é possível que alguém consegue dominar tudo isso e fazer tudo bem feito. Várias vezes eu vejo posts no Instagram de gente, se você conhece alguém que treina, que faz nananã, é mentira, é fake. Eu falei, cara, tem eu aqui, pelo amor de Deus. E com certeza uma das razões disso é porque eu sempre me coloco numa posição de aprendiz. Como é que eu posso aprender a melhorar isso? Como é que eu posso fazer melhor sem medo de recomeçar, sem medo de não saber, sem medo de, sabe, e se não for pra mim, e se não der certo? Ter uma mentalidade um pouco mais flexível de que, será que eu não posso ajustar caminho? Será que eu não posso ajustar rota? Será que eu não posso abrir mão de coisas pra poder ter coisas novas na minha vida? A gente fica tão inseguro. Pensa a quantidade de coisas que vocês sentem que vocês têm medo, que vocês sentem insegurança para começar, para trabalhar essa humildade do iniciar, né, do tentar, do aprender. Pensando num futuro tão distante, e se não for para mim, se não der certo, tudo bem, muda a rota, mas começa para você tentar. Uma das coisas que eu falei para as meninas da mentoria, eu quero compartilhar para vocês, eu venho puxando muito a barra, assim, no sentido de, sabe, mudar a tua visão, mudar a tua perspectiva, porque se você entra numa mentoria para crescer mais, expandir a sua visão, e você continua com receio, com medo de enxergar, de nada adianta você investir para alguém abrir teus olhos dessa forma. Às vezes vocês nem estão pagando, às vezes vocês estão aqui de forma gratuita comigo. E de nada adianta eu ficar falando se vocês não estão dispostos a ampliar a visão de vocês, a enxergar um pouco mais longe. E isso envolve o quê? A humildade de começar, de tentar rodar mais um pratinho, que às vezes é um pratinho que é um pouquinho maior, às vezes não é um pratinho de sobremesa, é um pratinho de refeição, às vezes ele é um pouquinho mais fundo, às vezes ele é um pouquinho mais pesado, de um material mais frágil, mas você tem que ter coragem de colocar no seu dedo e entender como é que eu vou rodar esse pratinho aqui, que força que eu tenho que colocar no meu dedo, que movimento que eu preciso fazer. E Fabi, e se eu chegar daqui 6 meses eu entender que eu não quero rodar esse pratinho? Você tira o pratinho, coloca o pratinho de lado, e nesse espaço aprende a colocar outro pratinho. Então, a gente não precisa levar com muita rigidez as nossas decisões. A gente não precisa levar com muita rigidez o caminho. Eu falo que a linha de chegada a gente tem que levar com rigidez, que é o teu propósito de vida. As pessoas acham que propósito é fim. As pessoas acham que propósito é meio, né? E qual é o meu propósito de vida? É ser dentista, é ser veterinário, é ser médico. Não, gente, isso é meio. O que é propósito? Se vocês procurarem no dicionário, propósito significa finalidade. Qual que é a finalidade daquilo que você faz? Eu que venho estudando, né, cada vez mais, não só estudando, mas vivendo mais do cristianismo, eu até escrevi esses dias que o fim, né, qual que é o meu propósito? É morrer e alcançar a eternidade. Esse é o meu propósito. Agora, o meio para tudo isso, né, e aqui, morrer e alcançar a eternidade, eu não abro mão disso. Isso é rígido. Isso é um valor imutável, isso é algo que é imutável. Agora, os caminhos para eu chegar até lá, eu vou te falar que talvez nesse quesito nem os caminhos são muito mutáveis, porque eu não posso abrir mão dos meus valores, eu não posso abrir mão da minha ética, eu não posso abrir mão de usar os talentos que Deus me deu. Então, eu estar aqui com vocês, eu estou garantindo isso, né? Eu estou usando o meu talento através desse podcast para compartilhar com vocês meus aprendizados. Quando até pra gente ressignificar a última vez essa palavrinha insegurança, a gente fica muito com medo das coisas darem errado, da gente, né, de nós termos os nossos desertos. E pode ter certeza que tudo que você passa, ele é por um bem maior, seja para você aprender, ou seja para você aprender para poder ensinar os outros, poder fazer uma diferença muito maior na vida dos outros. Então, até essas dificuldades, essas inseguranças que a gente sente pelo medo de não dar certo, pode ter certeza que muitas vezes não vai dar certo mesmo. Pode ser que muitas vezes não vai funcionar da forma como você gostaria. E tá tudo bem. Isso não te faz um impostor, isso não te faz uma pessoa incapaz, isso não te faz ser a pior pessoa do mundo, a pessoa que nunca vai poder ter sucesso. A única coisa que eu preciso é que você aprenda a ressignificar a palavra insegurança. De entender que ter insegurança, que é diferente de ser inseguro, ter insegurança vai te proporcionar se desenvolver mais, crescer mais, se esforçar mais. E principalmente exercitar sua humildade de continuar fazendo aquele ciclo rodar. Se questiona do que você tem insegurança hoje na sua vida. E como é que você pode olhar isso com um olhar um pouco mais
amplo, um olhar um pouco mais diferente. Entender que ela tá aí para te dar espaço, para te dar uma margem de crescimento, para você conseguir colocar mais um pratinho e rodar esse pratinho com maestria.